Bem-vindos à aula 14 de Literatura Brasileira. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde exploraremos o poder da imaginação na literatura. Vamos desvendar como escritores e leitores se encontram em um jogo criativo, onde a realidade é apenas um ponto de partida e a imaginação é a principal ferramenta. Nesta aula, você descobrirá como a literatura transcende a mera transcrição da realidade, permitindo-nos recriar mundos e experiências. Venha conosco e mergulhe neste universo onde cada leitura se torna uma nova criação. Fique agora com as explicações da professora Day Santos, dona do canal Prof. Day Top News e Education. Literatura e imaginação. Como transcrição da realidade, a literatura não precisa necessariamente estar presa a ela. Tanto o escritor quanto o leitor fazem uso da imaginação. O artista recria livremente a realidade, assim como o leitor recria livremente o texto literário que lê. Modernamente, os escritores e os críticos literários têm insistido bastante na abertura da obra literária, isto é, nas várias possibilidades de leitura que um texto literário pode oferecer. O leitor, ao invés de ser considerado alguém que tem uma postura passiva, que simplesmente recebe o texto, tem sido visto como participante, porque também usa a imaginação para ler o texto, e dessa forma recria-o. O poeta português Fernando Pessoa já havia se referido a essa postura do leitor neste poema do começo do século XX, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Obra poética. Rio de Janeiro, Aguilar, 1969. Deveras, realmente, calhas, trilhos, comboio, conjunto de veículos, no contexto, brinquedo de corda, literatura e prazer. Para os gregos, a arte tinha uma função hedonística, isto é, devia causar prazer, retratando o belo, e para eles, o belo na arte consistia em a obra assemelhar-se à verdade ou à natureza. Modernamente, esses conceitos desapareceram, mas a arte ainda cumpre o papel de proporcionar prazer. A literatura, jogando com palavras, ritmos, sons e imagens e conduzindo o leitor a mundos imaginários, causa prazer aos sentidos e à sensibilidade do homem. Observe a repetição dos sons R, P, B e as imagens destes versos do Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, e perceba como esses efeitos causam prazer à nossa sensibilidade. De repente, do riso, fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Arte como resistência política. Nas décadas de 1960 e 70, a música popular brasileira, muito mais do que a literatura, por exemplo, representou a forma mais popular de combate ao regime militar. Artistas como Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento e Ivan Lins compuseram músicas engajadas que falavam de sonhos de liberdade e de tempos de alegrias. Alguns escritores também se engajaram nesse processo, entre eles Antônio Calado e Ferreira Goulart. Este escreveu, por exemplo, Eu sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Literatura e história literária. Estudar literatura é basicamente ampliar nossas habilidades de leitura do texto literário. No ensino médio, a esse estudo se soma o da história literária, por meio do qual é possível acompanhar a evolução cronológica da literatura de determinado povo e cultura e observar a relação entre suas transformações e os diversos momentos históricos. Leitura. Texto 1. A literatura é o retrato vivo da alma humana. É a presença do espírito na carne. Para quem às vezes se desespera, ela consola, mostrando que todo ser humano é igual e que toda dor parece ser única. A moléstia é real. Os sintomas são claros. A síndrome está completa. O homem continua cada vez mais incomunicável, porque deturpou o termo comunicação, incompreendido ou incompreensível, porque voltou-se para dentro e se autoanalisa continuamente, mas não troca com os outros estas experiências individuais. Está desaprendendo a falar, usando somente o linguajar básico, essencial e os gestos. Não lê, não se enriquece, não se transmite. Quem não lê, não escreve. Assim, o homem do século XX, bicho de concha, criatura intransitiva, se enfurna dentro de si próprio, ilhando-se cada vez mais,
minado pelas duas doenças de nosso tempo, individualismo e solidão. São Paulo, Estrutural, 1978. Texto 2. A literatura tem sido, ao longo da história, uma das formas mais importantes de que dispõe o homem, não só para o conhecimento do mundo, mas também para a expressão, criação e recriação desse conhecimento. Lidando com o imaginário, trabalhando a emoção, a literatura satisfaz sua necessidade de ficção, de busca de prazer. Conhecimento e prazer fundem-se na literatura e na arte em geral, impelindo o homem de perder o equilíbrio psicológico e faz reunir as necessidades primordiais da humanidade: a aprendizagem da vida, a busca incessante, a grande aventura humana. Alice Vieira. O prazer do texto. Perspectivas para o ensino de literatura. Texto 3. A literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Todas as demais são relativas e temporárias, e só podem ser avaliadas de acordo com o ponto de vista particular de cada um. A linguagem é o principal meio de comunicação humana. Se o sistema nervoso de um animal não transmite sensações e estímulos, o animal se atrofia. Se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e decai. São Paulo, Cultrix, 1977. Texto 4. O processo de leitura apresenta-se como uma atividade que possibilita a participação do homem na vida em sociedade, em termos de compreensão do presente e passado, e em termos de possibilidades de transformação cultural futura. E por ser um instrumento de aquisição e transformação do conhecimento, a leitura, se levada na efeito crítica e reflexivamente, levanta-se como um trabalho de combate à alienação, não racionalidade, capaz de facilitar ao gênero humano a realização de sua plenitude, liberdade. Ezequiel T. da Silva. Leitura é realidade brasileira. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1988, página 22, 3. 1. Os 4 textos discutem o papel social da literatura e do escritor. De acordo com A. O texto 1. De que forma a literatura pode contribuir no combate às duas doenças de nosso tempo, individualismo e solidão? À medida que lê e escreve, o homem se enriquece conhecendo o mundo e se transmite colaborando com a realidade exterior. B. O texto 2. Quais são as duas necessidades humanas essenciais que a literatura atende: o conhecimento do mundo e a busca do prazer? C. O texto 3. Qual é a principal função social que um escritor pode ter? É a função de escritor mesmo, na visão de Pound. Escrever é a maior contribuição que um escritor pode dar à sua comunidade. D. O texto 4. Por que a literatura é considerada um meio para combater a alienação e levar o homem a alcançar a liberdade? Porque por meio dela e da reflexão crítica, adquire-se e transforma-se o conhecimento, o que equivale a combater a ignorância. 2. Explique a semelhança de pontos de vista entre o texto 1 e a seguinte frase do texto 2. Conhecimento e prazer fundem-se na literatura e na arte em geral, impelindo o homem ao equilíbrio psicológico. Ambos os textos veem a literatura como um meio de aquisição e transmissão de conhecimento e ser humano, pelo fato de lhe oferecer prazer e conhecimento e por retirá-lo do isolamento. 3. Explique em que aspecto os textos 2 e 4 se aproximam. Ambos os textos veem a literatura como meio de aquisição e transmissão de conhecimento. 4. O Brasil é um país de milhões de analfabetos, e mesmo os alfabetizados leem pouco. Os livros novos dos melhores escritores brasileiros raramente alcançam uma tiragem superior a 10.000 exemplares. Confronte essas informações com o último parágrafo do texto 3 e discuta com o professor e com a classe as consequências da falta de leitura. Resposta pessoal. Sugerimos que discutam com os alunos as graves consequências da falta de leitura. Entre elas, destacamos a impossibilidade de ter acesso a informações e análises mais profundas da realidade, que surgem e se transformam com o prazer da leitura e do prazer estético da reflexão crítica, adquiridos pelos profundos prazeres proporcionados pela literatura. Além disso, quem não lê fica privado do acesso ao prazer estético e da reflexão sobre certos temas existenciais e filosóficos proporcionados pela literatura. Um beijo do perfil Prof. Day Top News e Education. A gente se fala.